Judas Iscariotes. O nome que ecoa há séculos como sinônimo de traição, de maldição e de queda. Mas, e se estivermos errados? E se a história não for exatamente como nos contaram? Existe um texto antigo, esquecido, silenciado, um evangelho, que apresenta Judas não como vilão, mas como o discípulo mais próximo, o único que compreendeu verdadeiramente a missão de Jesus. Um texto que afirma: Tu sacrificarás o homem que me veste. O que isso significa? Porque esse evangelho foi banido, ignorado, destruído? Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas da história, da teologia, da filosofia, para compreender o que é o Evangelho de Judas. E, acima de tudo, porque ele não está na Bíblia. Anos 1970. Egito. Uma caverna próxima à região de Eumínia. No interior de uma caixa de pedra calcária. Um códice em papiro é descoberto por saqueadores de relíquias. Poucos sabiam que ali estava algo extraordinário. Um texto escrito em copta. Desgastado, rasgado, quase ilegível. O códice ficou por anos circulando pelo mercado negro, sem ser devidamente preservado, até ser adquirido por uma fundação suíça e restaurado. Em 2006, com o apoio da National Geographic, ele foi finalmente traduzido e revelado ao mundo. Seu nome: Evangelho de Judas. E o que ele dizia chocaria estudiosos, teólogos e fiéis. Judas Iscariotes, um dos 12 escolhidos por Jesus, um homem que caminhou com o Mestre, que ouviu seus ensinos, viu seus milagres, partilhou do pão e do vinho, e mesmo assim, o traiu. A Bíblia conta que ele entregou Jesus por 30 moedas de prata, e depois, arrependido, devolveu o dinheiro, e se enforcou. Mas há nuances. Em Mateus, Judas expressa culpa. Em Atos, sua morte tem outro desfecho. E nos primeiros séculos, a figura de Judas oscilava entre vilania e instrumento do destino. Teria ele sido predestinado à traição? Teria sido apenas o cumprimento de uma profecia? Ou teria obedecido a um pedido do próprio Jesus? Ao contrário dos evangelhos canônicos, o Evangelho de Judas não narra o nascimento, milagres ou a crucificação de Cristo. Ele é um diálogo, uma conversa enigmática entre Jesus e Judas. Nele, Jesus ri dos outros discípulos, dizendo que eles não compreendem sua verdadeira natureza. Judas, por outro lado, é exaltado. Jesus o chama de iluminado, e afirma que ele sacrificará o homem que me veste. No contexto gnóstico, isso significa libertar o espírito de Jesus do corpo carnal. O corpo é prisão. O espírito, luz. Judas seria, então, o único capaz de cumprir essa missão espiritual. O texto também apresenta céus divididos, éons celestiais, e uma cosmologia complexa, típica da literatura gnóstica, e rejeita os rituais sacrificiais do judaísmo, associando-os à ignorância. É um evangelho radicalmente diferente, teologicamente ousado, espiritualmente provocador. O gnosticismo foi um dos grandes rivais do cristianismo primitivo. Para os gnósticos, o mundo material é obra de um Deus inferior, um demiurgo. O verdadeiro Deus é espírito puro, luz inacessível. Jesus, portanto, não veio morrer por nossos pecados. Ele veio acordar a centelha divina dentro de cada ser humano. Não há pecado original. Não há culpa herdada. Há ignorância. E a salvação vem pelo conhecimento oculto, pela gnose. O Evangelho de Judas é uma expressão clara dessa visão alternativa. E por isso, foi combatido com veemência pelos pais da Igreja. A formação da Bíblia não foi feita por acaso, nem por interesses políticos, como alguns sugerem. Os primeiros cristãos tinham critérios claros para reconhecer os textos sagrados: apostolicidade, ortodoxia doutrinária, uso litúrgico e aceitação entre as comunidades cristãs. O Evangelho de Judas surgiu no final do século II, muito depois dos apóstolos. Foi citado por Irineu de Lyon como herético. Sua teologia era incompatível com o coração da fé cristã. A encarnação,
a morte redentora e a ressurreição de Cristo. Não foi censurado, foi discernido e rejeitado como falso evangelho. E c. Judas não foi o traidor, mas o mais obediente. E c. Ele compreendeu a missão de Jesus melhor que os outros. O evangelho de Judas nos força a confrontar o que cremos. Ele inverte o papel do vilão. Mostra um Jesus místico, oculto, que quer ser libertado do corpo e não morrer pelos pecados do mundo. Essa visão desafia os pilares da teologia cristã, mas também nos leva a uma pergunta profunda. Podemos encontrar Deus fora do cânon? O Evangelho de Judas não é escritura, mas é história. Ele nos ajuda a entender o cristianismo primitivo, suas tensões e seus conflitos. É uma janela para as disputas teológicas que moldaram a fé, mas deve ser lido com discernimento, com cuidado, sem confundir curiosidade com revelação e sem relativizar a verdade da cruz. Judas permanece como um mistério doloroso. Talvez nunca saibamos o que se passou em seu coração, mas sabemos disso. O Evangelho que leva seu nome nos obriga a refletir, não para mudar o que cremos, mas para aprofundar nossa fé. Que a verdade, mesmo quando contestada, continue sendo buscada com coragem e humildade. E que, no fim, o Evangelho da graça fale mais alto que o Evangelho da dúvida.